Olha que bonito. Eu tava estudando hoje, né? Obrigado, Pedro. Para quem quiser mais aí se juntar à turma dos câmeras. Na semana que vem eu vou dar aula de pijama, tá, gente? Tá? De pijama, como é que chama? Roupão. Vou usar roupão, pantufa e chazinho. Pode ser? Aí todo mundo ligar a câmera, todo mundo vai ficar confortável. E eu ainda vou bagunçar o cabelo também. Porque você fica de terno aí. Hoje foi punk. Hoje foi difícil. Hoje eu não tive tempo mesmo, né? Então, hoje eu tô bonitinho. Mas o Star Wars sempre comigo, né? Bom, vamos lá. Pessoal, seguinte, eu estava estudando uma forma de eu dar aula para vocês sobre as constituições, e aí me veio uma primeira questão na minha cabeça que foi: o que é Constituição? Eu fico falando aqui de Constituição, a Constituição tal, que, né, consequências e pá, e a gente não consegue entender. Eu acredito, né, que a gente precisa estabelecer aqui alguns conceitos, alguns princípios, alguma história também sobre a Constituição, ou as Constituições, né, ou o direito constitucional. Pois bem, aí eu estava lendo um texto e eu achei muito interessante essa expressão e eu utilizei ela como título, tá? É da Fundação Getúlio Vargas. Nada na sua vida escapa à Constituição. Eu acho isso interessantíssimo, porque realmente nada escapa. É como se fosse uma atração. É óbvio que quando a gente vai estudar o direito constitucional, a gente se debruça muito sobre aspectos históricos para a gente entender o motivo pelo qual um documento rege a vida de milhões de pessoas. E consegue, por meio desse documento, organizar um Estado inteiro. É um documento, é uma folha de papel escrita com um punhado de assinatura. E aí eu trouxe... praca, isso. Aí eu trouxe aqui para vocês algumas origens fundamentais para a gente entender as constituições. E o primeiro dado histórico que eu vou passar para vocês é sobre a Magna Carta de do rei João Sem Terra, tá? Essa Magna Carta, tá aqui, ó. Ela foi escrita em 1215, tá? Depois de Cristo. Então, é muito antiga essa carta. Só que ela tem um fundamento e uma questão que até hoje é colocada ao nosso crivo. Amanda, obrigado. Selma, obrigado também aí pela consideração. Bom, então eu peguei um vídeo na internet de 6 minutos, tá? Que fala sobre a Magna Carta, tá? Eu achei interessante trazer um vídeo aqui também para eu não ficar aqui só blá 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 para vocês, né? Então, eu achei interessante, espero que vocês gostem. E como é que eu faço para colocar agora o outro? Eu tenho que eu tenho que tirar esse aqui. Ai, meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz, caralho? Parar a apresentação. Isso. Vamos lá. Compartilhar uma janela. História da Magna Carta, tá aqui. Aqui. Todo mundo vendo? Então vamos lá. Não! Mamma mia. Peraí, gente. Paciência comigo. Paciência comigo. Tá aqui. Agora vai estar certinho, gente. Aê. On the 15th of June 1215, King John
rode from Windsor Castle to meet his barons, who had pitched their camp by the water meadows at Runnymede. On that June morning, nearly 800 years ago, these meadows would have been filled with thousands of people. Soldiers, knights, barons, bishops, the king himself, all awaiting something unprecedented in English history. The king was about to put his seal on a document that had been forced upon him by his subjects. A interpretação desse cara é sensacional. John's disastrous French wars, his repeated demands for money, and his abuse of royal courts to levy fines had alienated many of England's powerful barons. They had rebelled, forcing the king to negotiate. The result was written down in the most famous legal document in history, the Great Charter, Magna Carta. Its 63 clauses cover a wide range of royal concessions, but Magna Carta was more than just a long list of legal and economic demands. It was a groundbreaking recognition that the English people had rights. Much of Magna Carta may strike the modern reader as impenetrable, obscure, and sometimes even trivial. But buried among the clauses dealing with fish weirs and measures of ale are two of enduring significance. No free man shall be seized or imprisoned, or stripped of his rights or possessions, or outlawed or exiled, or deprived of his standing in any other way. Nor will we proceed with force against him, or send others to do so, except by the lawful judgment of his equals, or by the law of the land. And to no one will we sell, to no one deny or delay, right or justice. These few lines have been hailed as the origin of fundamental civil liberties, including trial by jury. An agreement between the king and the barons had somehow ended up guaranteeing the liberty of wider society. To find out why, I went to meet an expert on Magna Carta. What the baronial opposition were doing to King John was clearly deeply controversial. There were those who backed it, there were those who did not, and there was much to play for. John knew that, the baronial opponents knew that. The loyalty of the lower free classes, knights, sergeants, and others, could not be taken for granted. These were constituencies that had to be mobilized, won over. Magna Carta wasn't just a legal document. It was an exercise in medieval public relations. Copies were almost certainly sent out to the shire courts of England and read out before the earls, the barons, sergeants, the freemen. This reflects the efforts by the baronial opposition to broadcast the details and the nature of the settlement. However, while the provisions of Magna Carta were being promulgated throughout the kingdom, the settlement between John and the barons was falling apart. Within months, they were hard at battle in strategic Rochester. John personally directed the siege of Rochester Castle. Its eventual surrender in November was one of the few glorious moments for John in his troubled reign. Not that he had longed to savor it. Dysentery killed him the following year, but Magna Carta lived on. Magna Carta had been disseminated far too widely across the country to be ignored or forgotten. Of what are believed to be some 40 copies originally distributed, 4 still survive, including the one sent to Lincoln. At first glance, it's not much to look at, but has had perhaps more influence in English and world history than any other document. On 2 occasions of the greatest historical moment, Magna Carta would become a clarion call against overbearing government. Preceding the English Civil War, it was cited by parliamentarians contesting the authority of Charles I. In the 18th century,
It inspired the fathers of the American Revolution and provided the basis for the United States Constitution. This is probably the most important extant document in our history. Legal, né, gente? Bom, eu acho interessante esse tipo de consideração, né, de historicidade, porque ela explica muito as nossas origens, né? Eu já comentei com vocês que a única história aqui que a gente tem, que eu posso comentar com vocês aqui, que eu tenha uma certeza sobre alguns determinados fatos, não todos, claro, é a nossa história ocidental. Eita, fiz caquinho. Peraí, gente. Tava com muito barulho aqui. Tava com barulho aí para vocês também? Bom, vejam só, por que que o João, né, o rei João Sem Terra, teve que fazer esse tipo de... teve que ser obrigado a assinar esse tipo de documento? Se a gente pensar naquele momento histórico, a gente vai perceber que o absolutismo imperava, portanto, né, uma comunhão de poderes, e o mais forte era quem detinha o direito de legislar. Vejam o interessante que esse tipo de legislação implica na vontade de uma pessoa. Obviamente, quando a gente fala em política, né, são várias pessoas ali envolvidas e várias pessoas estão ali tentando se valer do direito, do poder de um para concessões em benefício próprio, tá, ou em benefício de algumas pessoas. Só para a gente trazer aqui um exemplo, tá? De como funciona atualmente. Nós estamos passando por uma pandemia e eu não sei se vocês sabem, mas o Senado, ele representa o Estado. Cada senador representa o Estado, um Estado. E os deputados federais representam o povo relativo àquele Estado. Beleza? Então, na CPI, eu acho que foi ontem ou anteontem, eu estava assistindo, eu estou acompanhando, e uma senadora mencionou que solicitou, né, uma verba para a compra de respiradores para o Mestal, lá para o estado do Amapá. Então vejam a atuação dela como senadora, representante de um estado que necessita de respiradores para os seus hospitais, atuando politicamente, exigindo, né, uma resposta do Senado Federal, permitindo que haja essa entrega desses valores, ou a própria compra dos ventiladores, dos respiradores. E então, se a gente botar isso aí lá atrás, né, existiam muitas questões relativas a território, relativa a titulações, relativa à nobreza e o clero. Então, os atritos eram muito grandes. O ponto de partida, né, de qualquer tipo de descontentamento é o incômodo que aquilo ali vai causando. E o incômodo que o rei João Sem Terra causou à sua nobreza e ao clero foi de imposição dos seus alvedrios. Eu quero isso, eu quero aquilo. Fato é que essa guerra, né, com a França obrigou o rei João Sem Terra a aumentar os tributos da nobreza. E a nobreza não é o, vamos colocar assim de uma forma bem pejorativa, não é o povo. A nobreza é a nobreza, sangue azul, galera. Você acha que eles vão aceitar assim, baratinho, tendo que arcar com custos de guerra por conta de um rei que era autoritário? Não. E essa organização política que eles fizeram, essa união política que a nobreza fez, foi muito interessante, a nobreza e o clero, porque impuseram ao rei, pela primeira vez na história, em 1215, impuseram ao rei limites de atuação.
eu vou limitar o seu poder de atuação por meio dessa carta, por meio desse documento que você vai assinar aqui. Você sabe qual que é o princípio básico do contrato? De onde que veio? De onde vieram os contratos? Alguém sabe? Vocês já ouviram essa expressão? Credore. E o debitório. Credor é o credor e é o crédito e o débito, tá? De onde que vem a palavra contrato, né? A palavra contrato, ela vem de própria associação, né? Vínculo de duas ou mais pessoas para a constituição, extinção, modificação de direitos. Só que o mais interessante é que para que eu possa contratar com a outra pessoa, eu preciso reconhecê-la. Vamos pensar numa situação bem estratificada, ok? Um escravo e uma pessoa livre. Uma pessoa livre vai reconhecer aquele escravo como uma pessoa de direitos? Vocês conseguem acompanhar o raciocínio? Não? O pensamento de vocês está muito contemporâneo já, né? Todo mundo é igual perante a lei, né? Bom, então tá bom. Vamos lá. E já sei. Alexa. Sabe a Alexa? Siri, a assistente do Google, eu não sei o nome dela. Não é uma inteligência artificial? Não é uma... A gente não consegue identificar aquilo ali como uma coisa que eu vou usar, que eu vou usufruir, e que não tem sentimento. Aquela máquina possui sentimento, gente? Conseguem acompanhar aqui? A minha relação com aquele objeto, a minha relação de proprietário. Se eu quiser pegar a Alexa e jogar lá da janela, eu posso fazer isso? Essa era a relação de uma pessoa, um ser humano livre e de um escravo. Ser humano também. Beleza? Péssimo exemplo, mas necessário para eu considerar que uma pessoa em determinada posição, em determinada classe, em virtude da sua classe, não reconhecia o outro como ser humano também, como uma pessoa livre. E se ela não é reconhecida como uma pessoa, eu posso realizar contratos com ela? Não. Aquela pessoa não é digna de minha fé. Tá? De minha... Opa. De minha confiança. Então, todos os textos, todos os vídeos até muito recentemente, eles consideram pessoas livres aquelas determinadas pela temporalidade territorial daquela época, beleza? É aquela situação específica. Então, nem todo mundo ali era considerado livre, beleza? Ocorre que, para que uma pessoa possa convencionar com a outra determinados objetos, é necessária a confiança. E a confiança, ela é, então, instrumentalizada. Por meio de quê? De um documento. Quando você vai na padaria para comprar pão, para comprar leite, quando você vai comprar cerveja, quando você vai comprar... existe ali uma relação de confiança. E qual é essa confiança? Eu espero, no momento em que eu for comprar o pão, que ele esteja em determinadas condições, para que eu possa consumi-lo. Olha a minha relação de confiança. Eu entrego o dinheiro sem ter provado o pão. É legal pensar isso. E de outra forma também, a pessoa que está ali no momento em que eu estou adquirindo o pão, peguei o saquinho de pão, botei debaixo do braço, ela espera receber um valor respectivo por aquilo.
Ela não espera que eu bote o saquinho de pão debaixo do braço e vá andando. Ela espera que essa relação mútua de confiança possa gerar direitos. O direito da pessoa de vender o pão, o direito da pessoa de adquirir o pão, o direito de receber por aquele pão dinheiro e o direito de sair dali com o pão na mão. E ainda a expectativa, aquela minha expectativa é um pãozinho fresquinho, quentinho, crocante, nham, 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 botar manteiguinha. Não almocei ainda, gente. Então, essa característica de confiança, ela é intrínseca. A gente confia no ser humano nessas relações contratuais. E aqui a Carta Magna, né, a Carta Constitucional do João Sem Terra, assinada por ele em 1215, comprova muito bem essa relação de confiança do rei absolutista em relação ao seu clero, não, em relação ao clero e à sua nobreza. E essa relação de confiança, mesmo ele tendo falecido no ano seguinte, ela perdurou ao longo dos anos. Né? 1215. Ela foi um dos documentos utilizados para a Constituição Americana, para a redação da Constituição Americana, de 1700 e bobô. Passados o quê? 500 anos, ela foi utilizada como um documento, uma carta política. Aqui a gente vai estabelecer critérios de confiança em que a gente vai constituir um ser único, um ente único. É óbvio que entre a Magna Carta de João Sem Terra até a Constituição Americana, muita coisa aconteceu. A Constituição Americana foi influenciada pela Declaração dos Direitos do Homem. Então, né, ela foi também utilizada, ela foi escrita, na realidade, com vieses, né, com pensamentos da época, né, né, ainda, né, no desenvolvimento mais acentuado do iluminismo. Né? E o iluminismo traz exatamente o ser humano, o indivíduo ali para o centro das relações. Então o Estado ele já não passa mais para satisfazer o interesse do forte. Ele passa agora a ser um instrumento de concretização de direitos aos seus muito, entre aspas, súditos. Eu gosto de falar administrados, porque eu falo da administração pública, a administração pública é por onde o Estado vai exercer a sua atividade, né? Então eu gosto de considerar que a gente é administrado, independentemente de eu pagar ou não determinados, de eu ser ou não considerado um cidadão. Pois bem, alguma dúvida até aqui? Aí eu trouxe Então a gente foi lá atrás, e aí eu trago aqui uma coisa bem intensa para o momento atual. Eu gostaria que vocês lessem, eu não vou ler porque, né, prefiro que vocês leiam, façam as devidas anotações, e quando eu puder passar, porque não termina, vocês me informem por gentileza. Enquanto vocês leem, eu vou pegar um café. Vocês querem ver como é que eu tô bonito, gente? Pera aí, Leia, dá licença. Olha, ó. Calça de moletom. Chinelo de Deus. Posso passar?
Interessante, né? Ficam aqui algumas considerações sobre a questão, tá? Essa garantia de vagas no ensino superior promove as garantias constitucionais relativos ao direito da dignidade da pessoa humana, do negro? Eu consigo promover por meio das cotas que essa pessoa negra se sinta convidada ou até mesmo acobertada pelo Estado, tal como os brancos assim reconhecem? Eu acho que essa seria a intenção, mas por ser uma cota, eu não sei se eu vou conseguir expressar bem o que eu quero Não dizer. tem problema, aqui é o espaço para isso, tá? Na medida em que a gente vai estudando, a gente vai compreendendo determinadas situações. Não Eu esquenta, acho não. que eu sinto que muita gente que tipo faz uso de cota, sabe? Seja cota por tipo cota racial, cota financeira, sente tipo aquela, sei lá, aquela vergonha, ou aquela sensação de não pertencimento, de que tipo as pessoas que estão, sei lá, na ampla concorrência fazem parte daquilo e que o pessoal da cota tá sendo só empurrado, sabe? Uhum. Tipo assim, entra aqui, sabe? Completa aqui, tipo, fica aqui de enfeite, sabe? Prova aqui que a gente gosta de negro também, que a gente Aham. gosta de Toma essa pobre. benesse. Toma essa benesse. Sim. Toma essa. Pra Entendi. mostrar como nós somos benignos. Entendi. É uma consideração bastante interessante, uma visão de como esses programas sociais são deturpados. A justificativa apresentada aqui pela Assembleia do Estado do Rio de Janeiro é uma justificativa plausível, porém pobre. Ela é verdadeira, porém não completa. O fruto do nosso do desrespeito, da exclusão na participação dos negros na sociedade civil, ela não é de hoje. Ela não se concentra na classe de universitários. Ela é estrutural, a gente já sabe que ela é estrutural. A gente já tem conhecimento de que ela é estrutural. O que o Brasil faz de melhor no momento em que ele tem um problema em sua frente? Ele empurra para debaixo do tapete. No Brasil, nós não temos a expressão de que tudo aqui acaba em pizza. Portanto, como eu vou contribuir para a inclusão de negros na Universidade Federal, numa universidade pública, né, estadual, federal, se aquele negro, desde da sua concepção, ele vive a marginalidade? Aqui é muito interessante. Apenas uma pequena parcela de negros tem algum poder de decisão na sociedade. Aí quando eu falo, né, o racismo, né, essa questão de racismo, ele é estrutural na nossa sociedade, é porque a gente conviveu e a gente tornou isso hábito. Quantas pessoas não falam, pô, tá denegrindo a minha imagem? Uou! Expressões que a gente utiliza no cotidiano que enraizam exatamente esse nosso racismo. Tá? A gente foi criado com ele. E a gente passa diariamente por situações de preconceito. E aqui, né, preconceito de maneira bem, bem ampla. Né? No Brasil nós temos considerações, a gente não tem, acredito eu, que nós não somos xenófobos, mas nós temos aqui dentro do Brasil essas considerações de que negros não precisam de uma ajuda. Só que essa ajuda, ela não é, como eu mencionei, ela é certa, ela é precisa, mas ela não é completa. Tipo, como colocar negros na universidade ajuda,
sendo que muitos jovens negros adolescentes morrem por, né, causas bobas na mão da polícia. Se crianças negras desaparecem e estão aí sumidas até hoje. Pois é. É interessante a gente pensar desse ponto, dessa forma, porque uma coisa que eu coloquei na minha cabeça esse semestre é que a gente precisa de um senso maior de coletividade. Um senso maior de humanidade em relação a todos. E o que é isso? É empatia. A gente fica falando de empatia, 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 mas o que significa essa empatia? Eu não preciso sofrer porque o negro passa por dificuldades. Eu preciso simplesmente ter aquele sentimento do que eu posso fazer para poder contribuir para que aquilo ali não se perpetue. O que eu estou fazendo aqui? Eu acho que muitos de vocês aí devem estar passando por crises existenciais, malucas, tomando remédios e o caralho a quatro. Essas crises existenciais são fruto dessa nossa convivência. A gente não entende o que a gente está fazendo aqui mais. E olha como é interessante esse tipo de discussão, porque a gente está falando de direito constitucional. E eu trouxe aqui apenas 2 situações, né, e vim com a terceira exatamente no Brasil. Quais são as situações? Uma, Inglaterra, e a outra, Estados Unidos. Países com culturas e tradições completamente anglo-saxões. São diferentes do nosso comportamento. E aí eu venho com uma questão brasileira. E ela é atual. Essa questão aqui, ela é de 2001, tá? 2001. Nós estamos em 2021. Beleza? 20 anos. E ela é muito presente. Muito presente. E aí eu penso, eu queria que vocês anotassem, assim, não sei se vocês têm essa curiosidade, eu tenho. Eu gosto muito de identificar as razões contrárias àquela época. Por que as pessoas iam contra a determinação de cotas para negros, cotas sociais em sentido lato? Por que elas eram contra? Em 2001. Pessoas políticas, tá? E aí em 2021, se houve algum tipo de alteração no pensamento dessas pessoas. Porque a gente é factível à mudança. Então a gente pode nascer, como eu mencionei, o racismo ele é estrutural, e se ele é estrutural, o preconceito ele é enraizado, ele está presente, ele está aqui dentro, em algum local. Por mais que eu não queira, ele está ali. Agora a questão é o que eu vou fazer com isso dentro da coletividade. Nós fazemos parte de uma coletividade. E essa coletividade nada mais é do que o fruto do que a gente vive diariamente. É justo, portanto, não haver cotas? É constitucional o estabelecimento de cotas? Ficam só as questões, tá, gente? E aí vem a porcaria. Mas o que é a Constituição? Né? Que cazzo é a Constituição? O que é essa Constituição? Eu falei, é um documento assinado por uma porção de pessoas. Tá. E ela vai exprimir o quê? Um sentimento ali de formação de uma coletividade. Tá. E vai envolver uma questão muito interessante que é a confiança. Tá? Então a Constituição, ela é tida, tá? Isso aí é uma teoria. E toda teoria é passível de ser substituída. Ok? Não é uma lei, né? É uma lei, eu digo, aquela imutável. É uma teoria. Então, a teoria do direito constitucional explica que a Constituição é lei fundamental e suprema de um Estado, criada pela vontade soberana do povo.
esse pode ser considerado, talvez, um conceito contemporâneo, tá? Porque aqui a gente não fala de cidadãos livres ou de pessoas livres. Aqui a gente fala da vontade soberana do povo. E quem faz parte desse Estado, né? Quem é o povo? Alguém nasceu em outro estado? Então a gente faz Nasci em parte São Paulo. Nasceu em São Paulo e mora aqui há quanto tempo? Na verdade, no momento, eu estou em São Paulo. Ok, então vamos lá. São Paulo. Qual que é o sentimento que o Arthur tem em relação a São Paulo? Né? Você é um paulistano, não é? Bah, meu. Porra, meu. E do outro lado, eu vou ter, por exemplo, outros estados. Qual que é o sentimento do paulista em relação aos outros estados? À população dos outros estados? De maneira geral. Não posso falar do Arthur, porque eu posso até comprometê-lo, né? Ele pode ser, né, apedrejado. Se bem que é remoto, pode falar o que você quiser. Assim, como eu vejo, é que, tipo, quando eu estudava ainda no ensino médio, a gente tinha viagens no ensino médio que a gente viajava o Brasil. Então a gente foi para Salvador, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Então a gente tinha essa visão mais ampla do que é o Brasil. Mas o que eu vejo é que muita gente acredita que, por exemplo, um exemplo bem besta, que São Paulo não tem sotaque. Por exemplo, eu acredito que, tipo, quando, por exemplo, mineiros vêm pra cá, dizem que a gente tem um sotaque muito específico também. Só que São Paulo não enxerga assim. A gente enxerga como se a gente fosse o único povo do Brasil, entendeu? Olha que interessante. E aí, pessoal, eu convido vocês para pensar mais uma coisa. Por que São Paulo tem esse tipo de sentimento? É só olhar a história de São Paulo. Quantas vezes São Paulo se revoltou contra o Estado brasileiro? É legal. É interessante a gente ter esse ponto de vista, esse tipo de visão. Por quê? Ele é certo? Ele é correto? Do meu ponto de vista, quando a gente fala em Constituição, quando a gente fala de nação brasileira, ela é equivocada. Só que a Constituição do Brasil, né, a forma como o Brasil foi constituído, né, os seus estados, eles possuem uma certa característica de que aquilo ali é a terra sagrada deles. Mineiro é preguiçoso. Quem se sentiu ofendido? Pode falar, gente. Fala alguém que sim, pô. Tem que dar motivo aqui. Imagina que o Arthur fale com a Tamires. Tamires, você é preguiçosa. E o paulista falando que a mineira é preguiçosa. Cria um certo sentimento de rivalidade territorial aí? Cria. A fama de preguiçoso é do baiano, né, não? Não, mineiro é preguiçoso. O Deitado baiano, ele estava saindo da Bahia, indo para São Paulo, aí parou em Minas e ficou lá, né? Tá bom aqui. Ai, ai. E aí, pessoal, eu tava... Vocês já assistiram Lúcifer? Bom, tem uma determinada parte ali e que, né, Lúcifer é o diabo, né, e ele é cheio de irmãozinho, e aí um dos irmãos dele se considera, né, categoricamente falando, se considera superior aos humanos. E depois ele tem um entendimento, porra, mas não é assim. A gente não é diferente deles. Só porque a gente só porque nós somos seres celestiais, nós somos diferentes. A relação, eu digo, o entrosamento social, ele é sempre o mesmo. Aqui,
no Brasil, aqui em Minas Gerais, em São Paulo, como em qualquer país do mundo. O que vai mudar esse entrosamento? É exatamente como a pessoa vai receber a outra. Como ela vai lidar com a outra. Porque na realidade somos todos iguais. As relações conflituosas que existem, vamos falar assim, bem minimamente falando, dentro de uma família, é a mesma aqui, é a mesma nos Estados Unidos e é a mesma na China. Existem ali conceitos e preconceitos que estão sendo colocados à prova. Então, mas por que a gente é tão diferente assim? É porque a gente foi condicionado dessa forma. A gente não pensa na coletividade. Os movimentos revolucionários causados pelo iluminismo, que trouxeram à tona princípios liberais, trouxeram consigo o direito individual de acumulação de riqueza, acumulação de direito à propriedade. E quando eu falo de direito à propriedade, significa que it's my precious. Não é de mais ninguém. E eu vou fazer de tudo para poder preservar esse direito que eu tenho à minha propriedade. É muito comum a gente perceber que a década de 80 foi considerada como uma década perdida no direito econômico, tá? Dentro da economia brasileira. Ao outro passo que, culturalmente falando, foi uma década de muito fervor. De grandes criações radicais no Brasil. E por que isso? Essa necessidade de desvinculação, de reconhecimento. Porra, que merda é essa? A gente passou tanto tempo aqui recluído, reprimido, e agora a gente tem liberdade total. E essa liberdade total fez aflorar diversos outros sentimentos que hoje a gente tem que encarar. Então a Constituição determina, vem aí uma questão bastante interessante, né, que ela vai organizar político, juridicamente o Estado, dispondo sobre a sua forma, os órgãos que o integram e as competências destes, e finalmente a aquisição e o exercício desse poder. Né? Então o Estado, a nossa Constituição, ela vai dividir o Estado. Como é que o Estado vai ser gerenciado? Eu preciso de normas. Se a gente pensar numa empresa, a gente vai ver que dentro dessa empresa existem normas. Normas de conduta, normas éticas. Né? Quem já trabalhou aqui em empresa, né, espero eu que a empresa, em determinada situação, chegasse para vocês e falasse assim, olha, sexta-feira é day off. Né? Você pode vir da forma como você quiser, respeitando o ambiente de trabalho. Então, quando eu trabalhava em escritório, geralmente sexta-feira é day off, salvo quando a gente tinha audiência. Então a gente ia como? De calça jeans e camisa social. Ninguém ia de bermuda para um escritório de advocacia. Pô, mas é day off. Culturalmente, pega mal eu chegar e o advogado júnior chegando no escritório de chinelo de dedo, bermuda. Como eram os, né, até vocês entrarem na faculdade, vocês usavam uniforme. Depois de entrar na faculdade, vocês não usam mais uniforme. O que vocês usam? Vocês usam o que você quiser. Você pode ir de chinelo de dedo para a faculdade? Pode. Pode bermuda? Pode. Vamos pensar há 30, 40? Há 40 anos. Podia? Era legal? É interessante. Hoje a gente já pode. Por que o Estado vai atuar dessa forma? Por que ele vai permitir que o aluno, antes que ele tinha que usar o uniforme para entrar dentro de uma faculdade, agora não precise mais? Por que o Estado vai fornecer cotas? Por que o Estado vai entregar na mão daqueles que não trabalham auxílio emergencial?
E, melhor, como que o Estado vai fazer isso? O porquê muita gente já foi, pô, professor, porra, sujeito tá ali, a marginalidade do Estado. O Estado tem dinheiro, ele tem obrigação de, pelo menos, dar o mínimo existencial para aquela pessoa. Tá aí. Ela precisa. Senão ela vai morrer. E a responsabilidade hoje é do Estado. Cabe, então, à Constituição estabelecer os limites do poder do Estado. Então, eu vou limitar o poder do Estado. Até onde que o Poder Executivo pode atuar, até onde o Poder Legislativo pode atuar e até onde o Poder Judiciário pode atuar. O Poder Legislativo, ele pode julgar o Arthur, o deputado federal, o Senado, o Congresso Nacional pode julgar o Arthur? Não. Porque não cabe ao Congresso Nacional julgar pessoas que fazem parte da sociedade civil. Cabe ao Congresso Nacional a edição de normas jurídicas, de leis, para trazer à tona exatamente o cumprimento das obrigações constitucionais. Essa Constituição, então, ela é lei fundamental, ela é suprema. Ali estão constituídos a organização do Estado, a própria limitação da atuação do Estado. E ela vai estabelecer também os direitos e garantias do indivíduo. Então, a Tamires, a Amanda, o Arthur, o Pedro... Não, o Pedro eu não vou falar porque ele desligou a câmera, é feio. A Selma, o Luiz. Vocês fazem parte... Ó o preconceito, né? O Pedro não, porque ele não ativou a câmera. Desculpa, Pedro, você também faz parte. Vocês fazem parte desse Estado, e como vocês fazem parte desse Estado, vocês possuem direitos e garantias individuais. A polícia não pode chegar agora na casa do Luiz, entrar na casa do Luiz e levá-lo preso. Por quê? Porque já passou do horário comercial. Hã? Porque já passou do horário comercial. A polícia pode entrar na casa do Luiz, então? Não. A não ser em flagrante delito. O que é o flagrante delito? Ele está cometendo um crime naquele exato momento. Alguém, né, já passou por situações de escutar vizinho, ou até mesmo já aconteceu consigo, de brigas, né, e essa exaltação leva a gritos, e os gritos atemorizam os vizinhos. E o que o vizinho faz? Chama a polícia toca a campainha e quer entender o que está acontecendo. Ela fica exatamente na porta. Ela não entra. Ela fica na porta. Ela só entra se ela é convidada. Olha o limite da atuação do Estado. Estado, você pode ir lá? Pode. Você pode averiguar? Pode. Mas você pode entrar, empreender? Não. Salvo se houver cometimento de crime naquele momento. Por que o Estado atua dessa forma? Consequência da nossa ditadura. Tenho certeza disso. O AI-5 permitiu que qualquer pessoa fosse levada à prisão sem qualquer tipo de notificação. Você é levado e pronto. Cala a sua boca. Podemos revistar a sua casa a hora que a gente quiser. Cala a sua boca. Então, esse limite de atuação do Estado veio exatamente em resposta à ditadura militar. Não existe... Em que outro tipo de fundamento que eu posso utilizar para que a polícia possa entrar na minha casa até às 7 da noite, horário comercial, até às 6 da noite? Outros países, o mandato pode ser cumprido até às 8. O nosso é exatamente por conta disso. Olha o limite de atuação do Estado. Aí, num âmbito um pouco maior, né, num âmbito de direito internacional, né, Brasil, Argentina, Bolívia, Estados Unidos, México, Portugal, Espanha, França, Reino Unido, papapai, papapô. A Declaração dos Direitos do Homem, lá de 1789, lá no artigo 16, estabelece que toda sociedade na qual não está assegurada a garantia dos direitos, nem determinada a separação de poderes, não tem Constituição. Pois bem, se a sociedade que não é
não possui separação de poderes, poder executivo, legislativo e judiciário, né? O Brasil teve um período em que nós tínhamos 4 poderes, inclusive o poder moderador, né? O poder moderador. Então, toda sociedade na qual não está assegurado os direitos, né, a garantia dos direitos da pessoa e nem a separação dos poderes, essa sociedade ela não tem Constituição. E se essa sociedade não tem Constituição, ela não é considerada um Estado. E por muito, 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 muito tempo, né? Por muito tempo não, até hoje isso acontece. São poucos ainda, né? Se vocês verificarem, né, vocês podem olhar no Ministério das Relações Exteriores que o Brasil ele não negocia com Taiwan. Acho que é isso, ele não negocia com Taiwan. E Taiwan, se vocês não sabem, é um estado independente da China. Só que o Brasil não reconhece a independência de Taiwan. Portanto, não reconhece a Taiwan como um estado. E se o Brasil não reconhece a Taiwan como estado, a Taiwan pode negociar com o Brasil. É a mesma coisa da Alexa, é a mesma coisa do escravo. O que são esses, né? A gente ouviu muito falar de medidas políticas que são tomadas para travar acordos comerciais com outros países, né? Em virtude, seja de guerra, seja de afronta aos direitos humanos, mas por que o Estado né, o Estado faz isso em relação a outro ente soberano? Por que ele pode impor as suas regras assim? Por que o direito constitucional não atua nessa esfera? O Brasil, quantas vezes o Brasil teve que tomar medidas internas para satisfazer necessidades externas ou interesses externos? Não estou falando que isso é ruim não, tá, gente? Nada do que eu estou falando aqui tem um ponto bom, um ponto ruim. Vocês é que vão tirar aí a opinião de vocês. Eu já tenho um determinado esclarecimento e todo dia eu mudo de ideia também, tá? Minha cabeça é bem confusa em relação à organização do Estado, o funcionamento do Estado, como ele deve efetivamente funcionar. Combina com o Estado, sua cabeça, então. Tudo confuso. Mas eu pelo menos estou tentando fazer alguma coisa, né? O Estado tá ali. É. Esse negócio que você tinha falado sobre reconhecer, é a mesma coisa quando você vai reconhecer firma para você, por exemplo, vender um carro. Aí você tem que ir no cartório reconhecer firma para você passar para outra pessoa. Aí é mais um movimento, uma medida burocrática de reconhecimento de que o Pedro é realmente o Pedro. Tá? O Brasil ele já é reconhecido, por exemplo, com os Estados Unidos. Então, se o Brasil já é reconhecido pelos Estados Unidos, basta que um representante dos Estados Unidos assine qualquer documento com o Brasil que tenha, né? Desde que essa pessoa tenha poderes para tanto, por isso que eu falei representatividade. Possa então assinar documentos, né, que vinculem juridicamente o Brasil e os Estados Unidos. Agora, se os Estados Unidos ou o Brasil não reconheça, ou o Brasil ou os Estados Unidos ou qualquer outra nação como Estado, impossibilita acordos, né, acordos internacionais, seja de cooperação, Hoje a gente está falando muito, né, de venda de tecnologia, de transferência de tecnologia, e isso corre muito de Estado para Estado. Então, quando não é esse tipo de reconhecimento, fica um pouco travada essas negociações. Né? Mas muita gente não reconhece Taiwan por causa da China, não é? Porque Sim, a tem China, todo um né, movimento ali, né? a China Eu não sei aceita. a China é boba. Tem questões aí, pessoal, de... Alguém consegue entender por que de uma guerra? Por território. Eu vou entrar em guerra com aquele território por causa disso.
Porque eu preciso do petróleo, porque eu preciso dos minerais, porque eu preciso daquilo outro. Para quê? Para que eu, né, para que aquele Estado possa diretamente extrair daquele território os materiais que precisa. A nossa história, ela veio, né, ela tem tem essa participação aí intensa de exploração de terras, e as guerras são fundamentadas, muitas vezes, com base territorial. Tem outras questões? Tem, mas basicamente é dinheiro. Pessoal, dinheiro não é ruim, tá? Dinheiro é bom. Dinheiro traz felicidade? Traz sim. Ah, não sei quantas milhões, acho que são 19 milhões de pessoas que estão passando fome, não tem o que comprar para comer. Então, dinheiro é bom? É. É uma merda? É. A gente precisa lidar com isso? Precisa. De que forma? A gente vai criando mecanismos para isso. Cotas. Resolve o problema? Bom, então eu falei, né? Constituição. Ela é uma lei fundamental, necessária e suprema. Então, se ela é uma lei suprema, a Constituição, numa relação, né, de hierarquia de leis, ela está exatamente nessa pontinha piramidal aqui. Então, nós temos a hierarquia das leis, hierarquia das normas, pirâmide das normas. Vocês vão ver também pirâmide de Kelsen, parecida, mas com outro tipo de teoria para explicar a teoria pura do direito. Mas numa hierarquia de normas, numa hierarquia de leis, nada está acima da Constituição. Nada. Não existe norma superior à nossa Constituição. Vocês não vão ver, portanto, uma norma que vai legitimar a Constituição da República Federativa do Brasil. Vocês vão ver lá, né? Peraí, deixa eu vir aqui só um minutinho. Certo. Vocês vão ver lá na nossa Constituição o seguinte: nós, preâmbulo da Constituição, nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. Fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, nossas relações com o exterior, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos sob a proteção de Deus, Estado laico, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Olha que coisa mais linda, gente. Quem legitimou, então, a nossa Constituição? O povo brasileiro reunido em Assembleia Nacional Constituinte. Então essa Assembleia... Mamma mia. Essa Assembleia Nacional Constituinte está aqui em cima? Não. Depois da promulgação da Constituição, ela foi dissolvida. Ela não existe mais. Bacana, né? Existem várias teorias, tá? Hans Kelsen, né, aquele teórico, jurista do século XX, fala, né, que acima da Constituição existe uma norma. E essa norma, ela é a norma fundamental. O Katsu. Fundamental. Olha que bacana, gente. Então nós temos a Constituição, em cima da Constituição nós temos uma norma fundamental. E aí perguntaram para o Hans Kelsen, o que legitima a norma fundamental? A nossa Constituição a gente consegue fundamentá-la como o exercício do direito do povo em Assembleia Nacional Constituinte, que legitima, então, essa Assembleia para a redação de um
projeto de Constituição, aquela norma, aquela lei suprema em que o Estado vai se organizar e dar direitos e garantias individuais ao seu administrado. Ok, essa norma fundamental, o Hans Kelsen não soube explicar. Ele falou, a norma fundamental é legitimada por ela própria. Beleza. Então tá. Então, abaixo da Constituição, então nós vamos ver, né? Em cima da Constituição, não vai haver nenhum outro tipo de norma. Nenhuma outra norma. Então, as normas emitidas pela Organização Mundial de Saúde, pelos tratados internacionais entre Brasil e União Europeia, entre Brasil e OTAN, ou então Brasil e os Estados Unidos, Brasil e China, esses tratados internacionais, eles estão superior à norma constitucional? Não, não estão. Tanto é que todos os tratados internacionais, eles precisam, em algumas determinadas situações, passar pelo crivo do próprio poder judiciário. Primeiro ele passa, né, os tratados, eles passam pelo poder legislativo e são ratificados. Quando eles são ratificados, eles entram em vigência no país, mas sempre abaixo da Constituição. Então, abaixo da nossa Constituição, a gente vai ter as emendas constitucionais, tá? Que eu particularmente entendo que as emendas constitucionais, a partir do momento em que elas são aprovadas, elas fazem parte da própria Constituição. Tá? Então, abaixo nós temos os tratados internacionais sobre direitos humanos, os tratados internacionais comerciais, etc. As leis complementares, juntamente, tá, com leis ordinárias, medidas provisórias, leis delegadas, decretos legislativos, resoluções, e abaixo, decretos regulamentares, instruções ministeriais, circulares, portarias, ordens de serviço, etc. Você vai num bar, tá? E ali na entrada do bar eles pedem o seu documento de identidade. Beleza? É legal isso? Sério? Eu quero simplesmente tomar uma cerveja, dançar um rock and roll, ficar louco, igual o Batman, sentar no colo do palhaço e o pessoal precisa da minha identidade. Pra quê? Ah, senhor, é para a sua segurança. Me explica. Que segurança é essa que vocês vão me proporcionar por ter a minha carteira de identidade? Ou a segurança de vocês? A gente simplesmente aceita as normas. Porque elas são normas. Só que é interessante a gente começar a questionar essas normas. Porque o questionamento do cumprimento de determinadas normas nos leva até mesmo ao fundamento. Não estou falando da gente questionar, por exemplo, a separação de poderes. Você pode até questionar, mas isso aí você vai criar teorias. Eu estou falando de um desenvolvimento interno do país como desenvolvimento propício ao desenvolvimento do Estado Democrático de Direito. Tá? A nossa Constituição ela é bastante clara quando ela vem e explicita que é destinado, que o Estado, né, ele é destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais. Liberdade, segurança, bem-estar, desenvolvimento, igualdade, justiça. Então é dever do Estado propiciar isso. Então ele não está prestando um favor ao conceder auxílio emergencial. Quando você vai renovar sua carteira de motorista, o Estado não está lhe prestando um favor. Quando você vai vacinar, o Estado não está lhe prestando um favor. Entendam isso. Atualmente a gente tem a concepção, a gente precisa entender que a concepção de Estado, ela se presta a nós. O Bozo está lá
porque nós permitimos que ele estivesse lá. Faz parte da democracia, pessoal. Engulam isso. A democracia é o pior de todos os regimes, salvo os demais. Winston Churchill. E realmente é. Tá? Bom, vamos continuar aqui que eu tô começando a ficar triste. Olha que bacaninha. A nossa primeira Constituição. Só para a gente fazer aquele primeiro, né? Eu falei aqui do preâmbulo da nossa Constituição atual, da Constituição de 88, aí eu vim trazer aqui o início da nossa próxima aula, que é a Constituição Política do Império do Brasil. Vocês sabem disso, né? Dom Pedro I, após a declaração da independência do Brasil, convocou a Assembleia Nacional Constituinte, né, para a redação de uma Constituição, em 1822. No mesmo ano, ou em 1823, ele dissolveu a Assembleia Nacional Constituinte porque a Assembleia Nacional Constituinte estava tentando tolher determinados direitos do imperador, desse governo provisório do imperador Dom Pedro I. E aí ele dissolveu a Assembleia Nacional Constituinte, elaborou a sua própria Constituição e vem aí o preâmbulo. Dom Pedro I, por graça de Deus e unânime aclamação dos povos, imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil. Olha que bacana, gente. Imagina alguém com esse tipo de adjetivação. Rafael Belitsky Ferreira, por graça de Alá e unânime aclamação dos seus alunos, imperador constitucional e defensor perpétuo das salas de aula. Fazemos... Gente, parei, tá? Parei de brincar. Fazemos saber a todos os nossos súditos, vamos lembrar, tá? Constituição Política do Império do Brasil, apesar de ser constituída num Estado, não era democrático. Ok? Então, qualquer tipo de regime eu posso estabelecer dentro da Constituição. A Constituição, inclusive, foi utilizada como subterfúgio, ou como fundamento, ou como consequência dos golpes militares que ocorreram ao longo do mundo após a Idade Moderna. Tá? Então, fazemos saber para nossos súditos que, tendo-nos requeridos o povo deste império, juntos em câmaras, que nós, quanto antes jurássemos e fizéssemos jurar o projeto de Constituição, que havíamos oferecido às suas observações para serem depois presentes à nova Assembleia Constituinte. Então, nova Assembleia. Mostrando um grande desejo que tinham de que ele se observasse, já como Constituição do Império, por lhes merecer a mais plena aprovação e dele esperarem a sua individual e geral felicidade política. Nós juramos o sobredito projeto para o observarmos e fazermos observar como Constituição, que ora em diante fica sendo deste império, a qual é do teor seguinte. E aí, então, depois desse preâmbulo, eu tenho as especificações de como a Constituição, de como o Estado, né, do Império do Brasil foi constituído. Né? Só para a título de curiosidade, né, deixa eu trazer aqui para vocês, é interessante isso, tá? Uma informação bastante bacaninha. A Constituição do Império, né, é de 1824. E aqui está o artigo 6º, artigo 6º da Constituição do Império, inciso 2º. Os filhos de pai brasileiro, são considerados brasileiros, tá? São cidadãos brasileiros. Os filhos de pai brasileiros e os ilegítimos de mãe brasileira, nascidos em país estrangeiro que vieram estabelecer domicílio no Império. Vocês acham que a gente está num caminho certo, pessoal?
né, porque eu vou encerrar a aula aqui. Eu trouxe aqui algumas indagações, algumas questões e um pequeno gostinho do que a gente vai passar, né? Eu trouxe aqui para vocês o preâmbulo da Constituição de 88 e trouxe também o preâmbulo da Constituição de 1824. Né? Então nós temos aí algo em torno de umas 7 constituições até então. De acordo com o que a gente viu, né, se a Constituição ela é uma lei suprema, se ela é uma lei de organização do Estado, de garantias aos direitos individuais, ela precisava passar por tanto sofrimento? Foi necessário tanto poder constituinte assim? O nosso povo brasileiro passou por tantas transformações assim desde 1824, que eram necessárias tantas modificações políticas intensas que necessitassem novas constituições? A mania que a gente tem, então, de pensar que a nossa Constituição precisa ser retirada do ar e colocada uma nova, né, ser constituída uma nova Assembleia para a redação de um novo projeto de Constituição? Ou será que basta que a gente tenha um pouquinho mais de educação política? Porque a nossa Constituição, o preâmbulo dela é suficiente. Ele é suficiente para dar garantia ao Luiz, à Selma, ao Pedro, à Tamires, ao Arthur, à Amanda, ao Rafael, aquilo que a gente precisa. Eu, como educador, né, como professor, eu vou levantar sempre a bandeira da educação. Sempre. Eu não consigo imaginar um país que consiga crescer, e aí seja em aspecto econômico, mas eu penso no crescimento mais como Estado mesmo, nação, não consegue crescer se não houver um ensino de qualidade. Então a minha ressalva em relação àquele projeto de lei que depois foi transformado em lei no estado do Rio de Janeiro, não é por conta das cotas serem dadas ao ensino superior. A minha ressalva é porque que não há investimento direto ali embaixo, na educação de base. Vocês já imaginaram, né? O Arthur falou, poxa, a gente viajou o Brasil inteiro. Você imagina, Arthur, se aquele moleque que está ali na favela, né, ou então que está em situação de extrema pobreza, possa ter do Estado essa possibilidade. Papai, mamãe, vou visitar as cataratas do Iguaçu. Sério, eu fico emocionado. É justo que você tenha isso e a outra pessoa não? A outra criança não? É. É triste. É muito triste. E a gente tem a nossa Constituição de 88. E hoje a gente tem que lutar, a gente tem que escancarar que uma mulher negra, grávida, foi assassinada. A operação policial, sempre em favela. Eu planto maconha dentro da favela. Eu tenho produção de cocaína dentro da favela. Né, da folha de coca. É dentro da favela? Ou ali é só um comércio? Forte, por sinal. Pesado. Não vamos tirar a culpa dos caras também, não. Tem muito nego ali, armado até os dentes, os caras não tem dó, não. Não tem dó. Mas eu não estou falando deles, eu estou falando do Estado.
Gente, Isso aí foi tipo uma deixa? Do então, nada. Ele não parou de gravar também. e o pior é que continua gravando. Uma deixa. Que loucura. Tá. Ele tá O falando mutado. Tá microfone morto. tá mutado. Ligado. Tá mutado. Não. Acabou de Continuando, gente. Pô, fechei. Fechei aqui o negócio, né? Continuando, gente. Só para a gente finalizar, né? A Constituição, ela tem ali, né, no seu próprio preâmbulo, aquilo que a gente precisa. Basta a gente pensar o que o Estado faz para poder impedir que a gente realize esses direitos. Que o Estado, ele é o grande responsável por isso. E nós temos uma função. E a nossa função vai ser exercida no ano que vem. E depois, daqui 2 anos. Mais 2 anos. A cada 2 anos a gente vai estar ali. Batendo martelinho naquela porcaria daquelas urnas. A gente pode fazer mais? Podemos. A democracia não é somente exercida nos 2 em 2 anos. A democracia é exercida diariamente. O que tem de errado aí na sociedade, Vanessa? O que tem de errado na sociedade, Luiz? Vocês não podem ir lá na Câmara dos Vereadores, bater na porta e falar assim, que porra é essa? Que zona é essa, filha das putas? Quem manda nessa desgrama aqui sou eu, filho de uma égua. Quem paga teu salário aqui sou eu, mano. Vou botar isso aqui pra quebrar. Isso é o quê? É o cumprimento, não dessa forma, né, gente? Mas isso é o cumprimento da cidadania brasileira. Eu estou ali exercendo os meus direitos políticos, não apenas nas eleições. Então eu vou me candidatar a vereador. Candidate-se. Lute por aquilo que você acha que é necessário. Vou me candidatar a deputado. Candidate-se. Vai ser difícil. Muito difícil. Eu morro de vontade de ser candidato a alguma coisa, mas eu não tenho influência. E na política você precisa de influência. Né? Bom, fiquem com essa. Pensem, né? O que eu posso fazer. Na aula que vem a gente vai estudar, espero eu, todas as constituições. Tá? Eu acho interessante, espero que vocês também, tá? E espero também que vocês estejam gostando das aulas. Ontem foi um baque muito grande para mim. Brincadeira. É isso, gente. Termina a aula aqui. Tem alguma dúvida? Vocês querem fazer alguma consideração? Finalizamos assim? Então tá. Vou fazer meu almoço-janta e a gente se vê na semana que vem. Qualquer coisa, estou à disposição, tá, gente? Beleza. Boa noite. Boa noite, pessoal. Valeu, Rafael. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite.